Olá, meu amigo e minha amiga, que bom mais uma vez nos encontrarmos. Estamos juntos para estudar a palavra de Deus e eu agradeço ao Senhor por esse privilégio. Tá bom? Vamos juntos, algo novo. Quando Davi foi revelado o seu pecado por seu amigo Natã, ele não tentou desculpar nem amenizar. Ele reconheceu realmente que pecou contra o Senhor, apesar de que o pecado foi contra Urias e contra Batseba. Ele entendeu que, em última instância, é contra o Senhor que nós pecamos. E reconhecido o seu pecado, ele faz um pedido especial para Deus, depois de ter sentido de Deus o seu perdão. Veja o que ele diz lá em Salmo 51, versículo 7, que diz assim, ó: Purifica-me com esopo e ficarei limpo, lava-me e ficarei mais alvo do que a neve. Aqui Davi usa uma linguagem própria do santuário e dos sacrifícios e rituais que ali eram feitos. Quando a pessoa estava, por exemplo, contaminada com a lepra e depois, por um milagre, se visse livre e purificado dessa doença, ele deveria se apresentar ao sacerdote que providenciaria os rituais para a sua purificação. Um deles era pegar um galho de uma planta chamada risopo e molhar no sangue de animais e espargir sobre o indivíduo. Aí isso era um ritual para purificação. Agora, depois desse ritual, esse indivíduo poderia entrar no santuário, oferecer os seus sacrifícios, oferecer seus louvores, sua adoração a Deus. O que Davi está pedindo aqui? Ele está pedindo exatamente a purificação de uma consciência culpada para que ele possa estar limpo e apto para continuar a sua comunhão com Deus no santuário. Veja o que ele diz no verso seguinte, que diz assim, ó: Faz-me ouvir júbilo e alegria, para que exultem os ossos que esmagaste. Veja que ele está pedindo para ouvir júbilo e alegria. Ele está falando aqui daquele culto extraordinário, maravilhoso lá do santuário, quando os israelitas se juntavam para salmodiar o Senhor, para louvar e engrandecer o seu nome. E aquilo lá era um momento de muita alegria, de muito júbilo para um judeu. Então o que ele estava pedindo? Senhor, eu quero novamente, Senhor, eu quero novamente estar em comunhão contigo. Agora você percebe porque Davi tinha um coração voltado sempre para Deus, né? Esse pecado de fato foi um pecado grave, um pecado agressivo para com Deus, mas o coração de Davi estava voltado para Deus. Ele não queria de maneira nenhuma que nada nesse mundo se interponha entre ele e a sua adoração ao Criador. Aí ele pede, aí o verso 9, ele pede assim, ó: esconde o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Que coisa extraordinária, que pedido, tá vendo? Olha, o verdadeiro arrependimento é muito mais do que sentir tristeza pelo pecado. É você sentir uma tristeza tão profunda que te leve a não desejar nunca mais cometer tal ato. Olha o que Davi está pedindo. Senhor, apaga os meus pecados, as minhas iniquidades, esconde o seu rosto dos meus pecados. Né? E o verso 10 é a famosa oração de Davi pedindo ao Senhor. Escute as palavras. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Verso 11. Não me repulse da tua presença, nem me retires o teu Santo Espírito. E aqui nós precisamos parar para fazer uma reflexão. Amigo e amiga, deixa eu dizer uma coisa. O nosso pecado não somente é ofensivo às pessoas com as quais nós vivemos e contra as quais nós pecamos, mas é ofensivo ao próprio Deus. O pecado, ele interrompe a comunhão, ele interrompe a proximidade. A Bíblia fala que os nossos pecados afastam Deus de nós. Então, essa comunhão interrompida leva o indivíduo cada vez mais para longe de Deus, e longe de Deus ele comete coisas ainda piores. Agora, deixa eu dizer uma coisa, esse tipo de arrependimento que pede não somente perdão, mas purificação e pede poder para não cometer tal pecado, nessas palavras aqui de Davi, quando ele diz, cria dentro de mim um coração, me dê um coração puro, né? E renova dentro de mim um espírito inabalável.
essa oração que pede por força interior e espiritual para não cometer o pecado, esse tipo de arrependimento, esse tipo de oração só vem com o poder do Espírito Santo em nossa vida. Por isso que nós temos que estar sensíveis, buscando sempre o poder do Espírito Santo em nossa vida, para que tenhamos condições de nos arrepender verdadeiramente e para que tenhamos desejo no nosso coração para nunca mais cometer tal pecado. Veja que essa foi a experiência de Davi. Davi, quando pecou contra Batseba, contra o seu marido Urias, ele estava lá tranquilo até que Deus veio a ele na pessoa de Natã e disse: você pecou contra mim. Entende? Então, o segredo para a gente, mesmo sendo pecadores, para que tenhamos condições de viver ainda em comunhão com Deus, é você buscar o que Davi buscou, um espírito inabalável, ou seja, destruir a autoconfiança que há entre nós e declarar a nossa autodependência de Deus. Essa é a essência da vida cristã. Não dá para viver, meu amigo, minha amiga, nesse mundo maculado, amaldiçoado pelo pecado, de maneira autoconfiante. Sabe aquela conversa, Senhor, eu nunca vou te abandonar, Senhor, eu nunca vou cometer tal pecado? Cuidado, porque eu e você, nós somos pecadores. Mais cedo ou mais tarde, pode ser que nós iremos nos surpreender com nossos próprios atos, com as nossas próprias escolhas. Aí é preciso que nós reconheçamos que somos pó e que nada somos e que dependemos única e exclusivamente de Deus. Para que nós possamos vencer as tentações que o diabo coloca dentro de nós, nós precisamos estar na presença constante de Deus o dia inteiro. Mas, pastor, como que eu vou estar na presença de Deus? Em oração constante, com o coração cheio de louvor a Deus, cante hinos de louvor a Deus, mantenha na sua mente textos bíblicos. Para isso você tem que abrir a Bíblia, você tem que lê-la. Mantenha esses textos em reflexão na sua mente, mantenha hinos de louvor no seu coração. Fale de Jesus para as pessoas na primeira oportunidade que você tiver. É dessa maneira que você vai conseguir o poder extraordinário que Davi tanto pede aqui para vencer o pecado. Percebeu? Deus precisa recriar-nos, recriar a imagem dele em nós. E essa imagem que infelizmente nós perdemos por causa do pecado, ele vai recriar, ele recria a partir de um ato de voluntariedade por nossa parte. Ou seja, Senhor, nós desejamos. Ele não invade, ele não entra sem ser convidado. Se você o convidar, ele vai recriar a sua vida, assim como Davi pede, nós precisamos pedir também. Você não gostaria de pedir a Jesus, Senhor, me ajuda? Senhor, eu não tenho nem condições de arrepender verdadeiramente do meu pecado. Por favor, Senhor, me ajude a arrepender e me dê um espírito, o seu espírito, para que eu não consiga, ou quer dizer, para que eu não tenha mais vontade de cometer esse ato pecaminoso, ou se tiver vontade, que eu possa submeter essa vontade à sua vontade, a fim de que eu possa viver na luz da sua presença. Esse é o desejo de Deus para você, meu amigo, minha amiga, e para mim também. E eu convido você nesse momento a fazer exatamente esse pedido através de uma oração. Senhor Deus, assim como Davi, nós clamamos ao Senhor para que o Senhor dê a nós um coração puro e um espírito inabalável para que possamos escolher o melhor. Purifica, Senhor, a nossa mente imunda, purifica o nosso coração sujo e nos dê a alegria da Tua presença em nome de Cristo Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, meu amigo, minha amiga, e que a paz do Senhor Jesus lhe encontre. Aproveite bem o seu dia.